passageiro, atenta bem pras coisas que eu vou te contar. Eu vi o rio que sai do trono do cordeiro, um carneiro com o lobo a brincar. Passageiro deste mundo passageiro, eu vi a noiva do Senhor que te quer ver. Eu vi a noiva do meu Deus toda famosa, eu vi descendo a nova Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, a capetada toda de fino cristal. Jerusalém, Jerusalém, tão revestida com brilho sem igual. Ó passageiro deste mundo passageiro, dá-me tua mão e passa pro lado de cá. Pois este mundo é passageiro, ele perece, e meu Jesus tem vida eterna pra te dar. É isso que Jesus tem pra te dar. Jesus, não é outro não, é somente Jesus. Eu hoje estava falando com o pastor Sérgio de Vendaíra, eu estava vendo um estudo que teve no Seminário Batista do Norte. Estavam 3 pastores e um pastor americano, e um deles estava dizendo, olha, eu tenho muito medo da maneira como estão falando do crescimento do Evangelho no Brasil. Porque ele disse que no Brasil já tem 40 milhões de crentes. E ele disse, se com 40 milhões nós estamos desse jeito, se tiver mais de 100 milhões, o que será esta igreja? Que igreja será? A glória são os que estão dentro de algumas igrejas e estão sendo salvos. Porque tem igreja que vai ficar inteira. Jesus não quer crente, ele quer servo. E servo hoje nas igrejas é possível, não é fácil a gente encontrar. Cristão encontra não, porque cristão é todo aquele que crê. A palavra cristão é aquele que crê em alguma coisa. E o cristão foi dito no tempo de Jesus, porque ele começou a formar a igreja e como eles falavam em Cristo, então eles começaram a chamar de cristão. A mesma coisa é você pode falar de Cristo. Se você fala de Cristo, você é cristão. Agora isso não quer dizer que é salvo. Salvos são os servos, aqueles que estão servindo a Ele. Hoje tem alguns que eu trabalhando ali, já vi, que não veio para o monte para buscar o Senhor. Veio para o monte para comer. Não, lá tem uma barraquinha que eu vou lá e como. Encho minha barriga. Então você já comeu a barriga, porque não desce? Já fez o que você veio. Você veio para aqui para comer. Então agora já pode descer. Irmãos, como tem ensinamento errado no Evangelho? Essa semana eu estava vendo um documentário
E o pastor estava dizendo, olha, foi feito uma enquete, um levantamento na Inglaterra, entre 1.500 pastores, na igreja anglicana. Na Inglaterra, o predomínio é da igreja anglicana. E destes 1.500 pastores, 66% não conheciam a doutrina bíblica. 66%. Mais da metade. Se tem 1.500, então mais ou menos 900 pastores não conheciam a doutrina bíblica. Não conhecia a Bíblia. E 10% não acreditava em Deus. Vou dizer novamente, 10% dos pastores anglicanos na Inglaterra não acreditam em Deus. E são pastores? Porque você tem pastor para tudo. Você tem pastor para gado, você tem pastor de ovelha, tem pastor de bode. Mas pastor de ovelha são poucos. O que mais tem hoje no Evangelho é pastor de bode. Vamos começar com 500. Quem dá 500? Levanta a mão. Aí vai descendo. Aí quando chega em R$2, quem dá R$2? Eu dou. Bota ali. R$2, bota ali. Agora, se for de 100 para baixo, aí 100, 50, por aí 20, aí você bota no meu bolso. Está sendo a igreja dos últimos dias. Essa igreja vai subir? O que eu tenho visto, irmãos, é que poucas pessoas conhecem quem é Jesus. E você só conhece Jesus se estudar a Bíblia. Não é ir à igreja, é estudar a Bíblia. E são poucos os que vão ao estudo da palavra na igreja. Se você vai ter uma campanha, é uma igreja dentro e outra fora. Quando diz amanhã é dia de estudo, tem 10% dos membros da igreja da igreja. Não tem mais do que isso. E diz que a crente quer subir. Eu tenho perguntado, você quer subir para onde? No céu? Você vai subir. Como você diz, eu vou subir, que eu estou na igreja, eu vou subir. Mas você vai subir quando morrer num pau de sebo. Porque você sobe e cai. Mas não vai subir não. Não é do jeito que muitos estão ensinando, que muitos querem estar na igreja, que vai subir não. Não é fácil você deixar o mundo para seguir a Jesus. A nossa carne não deixa. E são poucos os que estão se afastando do mundo para servir somente a Jesus. Isso é em todas as igrejas. Eu estou com... Essa semana eu tirei um diácono da igreja, porque no início do ano houve uma conversa e a esposa dele não gostou. Mas ela não perguntou ao moço o que foi que aconteceu. Talvez ele não gostou, fez questão de seu marido. Você tem que deixar de ser diácono da igreja. Tá bom. Ele disse para mim, eu não quero mais ser diácono da igreja. Ele atendeu a quem? A Jesus ou a esposa? Vai para o céu. A minha pergunta é essa. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmão, parente, tudinho, por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que chega num dia de culto da igreja. Ah, mas é o aniversário de meu sobrinho. Vai para o aniversário e não vai para a igreja, você tá, em primeiro lugar você está buscando o mundo, para depois você ir. Eu hoje ainda sinto ressentimento comigo mesmo, porque foi o último aniversário de minha mãe, foi na igreja, e eu não fui porque tinha culto na igreja, foi um dia de quinta-feira, é o dia que eu dou a palavra.
que eu dou um estudo. E quando terminou o culto, eu não fui para lá, que eu podia ter ido. E na semana passada, uma tia minha veio de Brasília, que eu há 50 anos que eu não via a tia H, o nome dela é H. A mãe dos cão que estão na terra hoje. Palestina. E então meu primo me chamou para ir na casa dele, ele deu um jantar na casa dele, ele é pastor da Igreja de Deus de Boa Viagem. E quando eu cheguei, o pessoal está apertando, todo mundo está apertando, você não vinha. Eu disse, primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas. Quando terminou o culto, eu fui na casa dele. Mas eu não ia para a casa dele sem tendo culto na igreja e tendo eu de dar palavra, de jeito nenhum. Eu não faço isso. Quem quiser gosta, quem não quiser não gosta, é problema de cada um. Mas eu tomei um propósito na minha vida. Depois que eu voltei para o meu Senhor, primeiro é Jesus, depois é as outras coisas. Enquanto você não fizer isso, você não vai subir. Chega para o menino, para a esposa, vamos para cá, vamos para a igreja, não, porque tem isso, tem aquilo, aí começa. Aí, em vez de tomar banho, fica vendo televisão, daqui a pouco quando vai ver televisão, aí vai para o banheiro, depois vai para o banheiro, quando sai do banheiro, já tem terminado o culto. Ah, você vai para o banheiro agora, é? Tchauzinho, viu? Até mais tarde, daqui a pouco eu chego. Vou embora para a igreja sozinho. Você entra só, não entra com ninguém. Se ninguém quer te acompanhar para a igreja, o problema é dele. Você quer, então vai embora. Você pessoalmente é que tem de buscar o Senhor, porque salvação é pessoal, não é família. A família não sobe. A família sobe, muitos dizem, mas a família unida vai subir. Eu não vi ainda na Bíblia dizer que família unida ia subir. Eu sei que morre um hoje, sobe, amanhã morre o outro, depois morre o outro. Então não está unida, não está subindo unido, cada um está subindo por si. E Jesus é que é com cada um. Se você não tem Jesus, fica. Aí é quando eu digo para você, se não fosse Jesus, o que seria de mim? Todo meu sofrimento nunca teria fim. Mas se não fosse Jesus, amenizar meu sofrer, tirou-me das trevas com as mãos poderosas e me converteu. Jesus, 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 se não fosse Jesus, 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 ainda andava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Jesus, 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 se não fosse Jesus, 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 ainda andava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Conheceu Jesus, conhecia agora. Hoje eu vivo alegre com meu Salvador, que me deu sua graça e me encheu de perdão. Se não fosse Jesus, amenizar meu sofrer, tirou-me das trevas com as mãos poderosas e me converteu. Jesus, 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 se não fosse Jesus, 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 ainda estava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Jesus, 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 se não fosse Jesus, 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 ainda andava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Eu posso dizer, se não fosse Jesus na minha vida, porque foi Ele que me levantou daquela mesa de cirurgia e me deu vida novamente. Por isso que eu posso dizer hoje, se não fosse Jesus, você pode dizer a mesma coisa, se não fosse Jesus, onde é que você andava? Ah, mas pastor, o senhor nem sabe da minha vida. O senhor não sabe o que eu estou passando.
Não precisa eu saber, só precisa Jesus. Pastor Sá, toda vez que eu chego sexta-feira, pastor Sá diz, Jadiel, como foi a semana? Eu digo, foi ótimo, o Senhor me trouxe. Só faço dizer isso aí. O Senhor me trouxe, Ele sabe o que é que eu estou dizendo. Não quis me levar. Mas eu não deixo de servir ao meu Senhor. Enquanto eu puder ficar. E eu tenho dito a Ele, olha, se tiver que me traga, até na cadeira de roda eu venho para o monte. E o quê? Não é uma cadeira de roda que vai me impedir de servir a Jesus. Aleluia! Eu estou dizendo isso a vocês que um dia de sábado de manhã, foi mês passado, numa consagração, um irmão chegou para mim e disse, pastor, eu posso dizer uma coisa ao senhor? Eu digo, pode. Eu vi o senhor entrando aqui numa cadeira de roda, mas não é porque ele estava doente, não, é porque era velho demais. O senhor estava tão velho que não podia mais andar, estava numa cadeira de roda e estava entrando aqui no altar. Quantos estão ficando em casa sem buscar o Senhor por nada? Por causa do jogo de futebol, por causa de uma novela, por causa de uma fazenda, ou então por causa de um programa. Não, vai passar esse programa, eu preciso ver esse programa, e deixa de buscar Jesus. O programa vai te levar lá para cima? E depois disse, eu sou crente, concordo com você, você é crente, mas ainda não é servo do Senhor. Um dia poderá ser servo do Senhor. Você já leu a história de Paulo, o apóstolo, que ele deixou tudo para servir ao Senhor? Deixou tudo. Deixou a patente que ele tinha de centurião romano, deixou família, deixou tudo e foi servir ao Senhor. E muitas vezes nem ao templo nós queremos. Por isso que ele chama a atenção. Jesus veio para cumprir toda a profecia do Velho Testamento. E ainda ontem o irmão dizendo, mas pastor, a gente está indo na igreja e tem pastor que diz que eu não estudo o Velho Testamento não, só estudo o Novo. Então eu digo, então você não tem alicerce. A sua casa não tem alicerce. A sua casa foi feita no barro. A primeira chuva que vier vai levar você. O fundamento da Bíblia de Jesus é o Velho Testamento. Como é gostoso ler o Velho Testamento. Como é bom aprender no Velho Testamento. Saber como Jesus opera na nossa vida. É isso que a gente vai ver no Velho Testamento. O Novo Testamento, o apóstolo está dizendo, vida cristã. Você que diz que é crente, agora procure ver no Novo Testamento como é que você deve viver como crente. Não é como você está vivendo não, viu? É como a palavra diz. Agora o Velho Testamento me diz o que o Senhor fez. Quando buscava o Senhor, como ele carregava o seu povo, como carregou no deserto 40 anos, como a sandália não ficou velha, como a roupa não envelheceu, não passou fome. Quando teve sede que clamou ele deu água. De dia botava uma nuvem durante todo aquele povo, ninguém sentia calor. De noite botava uma tocha iluminando 2.000 pessoas para ninguém dizer, eu estou no escuro. 40 anos isso. Quantos anos tem sido a tua aflição? Aleluia! Tu está reclamando tanto e dizendo que faz tanto tempo, 2 meses, 1 ano, 2 anos, isso é aflição? Então se tu estivesse no deserto, tinha ido para o inferno, porque tinha morrido no deserto, não tinha entrado em Canaã. A mesma coisa é hoje. É murmurando e reclamando, não vai entrar em Canaã. Os murmuradores não entrarão no reino dos céus. São os reclamadores. Reclama por tudo. Reclama em casa. Caminho do saduceu.
vai ser o teu caminho. Porque ele diz, Cristo cumpriu todas as profecias que falaram no Antigo Testamento. Todas elas se cumpriram. E a promessa da profecia de Jesus vem em Gênesis. Ela começa em Gênesis. Quando Jesus matou aquele cordeiro, tirou as peles para vestir Adão e Eva, você está vendo, mocinha, que Jesus, quando olhou para Adão e Eva, eles estavam nus. Aí Jesus foi, matou um cordeiro, pegou a pele e vestiu ela. E você que quer ir para a igreja, quer ir para o trabalho do Senhor nua? Fala, papai! Aleluia! Não é isso que está acontecendo na igreja? Eu gosto lá na igreja, porque quando chega aquela mocinha, quando o mar aqui cai, então tem 1, 2, 3, 4 ar-condicionados. Aí daqui a pouco está se encolhendo e está mudando de lugar porque não está aguentando o ar-condicionado. E eu disse para uma, porque você não veio com esse vestido? Porque você não veio com um casaco para a igreja? Meu irmão, comigo não tem papa não, viu? Eu creio. Você vai mastigar é milho velho. Você entra no templo para adorar a Jesus, ao teu Senhor. Não é para brincar, não é conversar, não é para ver telefone, não é para nada. Eu estou esperando a reunião dos obreiros no próximo mês, que é o segundo domingo, e eu vou pegar umas pessoas lá que estavam com telefone no templo, dentro do templo. E obreiro. E eu deixei de dizer, chamo fulano, vem cá, eu vou dizer a você que você está errado, não. Agora eu digo na frente de todo mundo. Eu venho dizendo há anos que não é para fazer, você está fazendo hoje, quer que passa vergonha? Então passa vergonha. Aí eu vou sair da igreja, tchauzinho para você. Pode ir embora. Dê lugar para quem quer. É, meu irmão, comigo é assim, dê lugar para quem quer. Você quer ir para a igreja para estar brincando? Não quer buscar o Senhor não? Não quer vir para o templo para adorar não? Então pode ir embora. O que é que você vem fazer? É, aqui no mundo é a mesma coisa. Vem para ficar conversando atrás dos carros, vem para namorar. Aqui não é lugar para isso não. Aqui é lugar para buscar Jesus. É para buscar o Senhor. Então pode ir embora para casa. Cristo foi a semente da mulher. É isso que a Bíblia diz, que viria da semente da mulher, que era, viria de uma mulher. Olha, é preciso entender uma coisa. Jesus não precisava ter vindo ao mundo, porque ele era dele, ele é Deus. Ele foi criado espírito, Deus é espírito, ele criou um ser espiritual e ele chamou esse é meu filho. Ele diz, quando Jesus subiu ao céu, ele disse para os apóstolos, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer nele. Foi isso que Deus disse para ele. E se não me engano, é a primeira vez que a Bíblia fala na tradução original que Deus falou. Porque o próprio Jesus, no livro de João, ele diz, ninguém ouviu nem viu o Pai, exceto aquele que desceu e subiu para o céu, que é Jesus. Quem desceu do céu, se fez carne e subiu, foi Jesus. Então só ele é que vê e ouve ao Pai. Nós ouvimos a Jesus e raramente ele se apresenta sem ninguém ver o seu rosto, aqueles a quem ele quer. Agora a voz de Jesus nós ouvimos, porque ele fala. Você ouve a voz de Jesus e vê a orla do seu vestido, como ele fez para Moisés. Ele disse, Senhor, eu quero ver tua face. Ele disse, Moisés, quem vê minha face morre. Ninguém viu minha face. Ninguém viu. Nós vimos a face de Jesus homem, mas como ser espiritual, teve 3 pessoas ou 4 que viram. Abraão,
viu a face de Jesus, homem. E eu tenho perguntado, você lê a Bíblia? Leio. Conhece a Bíblia? Conheço. Abraão falou com Jesus. Cadê que ninguém responde? Falou. Os 3 anos. Lê a história de Abraão e vê se ele não falou com o Senhor. Se o Senhor não esteve na frente de Abraão com o corpo de homem. Foi. Vai para Josué e vê a história de Josué. Ele olha de lado, vê um soldado e diz, tu é um dos nossos. Ele estava sozinho, de repente ele levanta a cabeça e vê um soldado. Ele diz, tu é um dos nossos. Ele disse, aí o soldado disse, eu vim te ajudar. Amém. Glória a Deus. A mesma coisa Jesus faz comigo e você. Ele disse, eu vim fazer, ele disse, eu não vou fazer não, eu vou lhe ajudar. Amém. É isso que ele disse. Eu vim para te ajudar. Amém. Não vim para fazer não. Eu também Jesus, Quando termina a conversa de Josué com aquele soldado, ele diz, como é teu nome? Ele diz, por que você quer saber meu nome? E até aí tem um local para poder começar a entender que é Jesus. Aí lá no fim, que ele está se retirando, o soldado, ele diz, que Josué perguntou, como é teu nome? Ele diz, por que você está interessado em saber meu nome? Ele aí no finzinho diz, meu nome é Maravilhoso. Isso é o Velho Testamento. Meu nome é Maravilhoso. Mas quando você vai para Jeremias, Jeremias diz, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E Jesus não tinha nascido ainda. 8.000 anos antes de Jesus nascer, ele já estava dizendo que Jesus viria dessa maneira. E ainda disse mais, ele vai nascer em Belém. E vai nascer de uma mulher. Só que não foi de mulher com homem. Foi o Espírito Santo que fez Jesus nascer, porque ele é Deus. Ele se fez carne para ele saber o que eu e você passa nesta terra. Ele sabe. Ele conhece todos nós. Ele sabe o que Satanás... Ele agora sabe mais ainda do que Satanás fez comigo e você. Porque ele se fez carne, passou na terra e passou o que eu e você passa. Por isso que ele está aqui para nos socorrer. Amém. Quem te socorre não é o pai, é o filho. Porque o filho nasceu como eu e você nasceu, cresceu como eu e você, e passou as aflições como eu e você passa. E fez mais ainda. Amanhã a gente vai morrer. Ou do coração, ou de qualquer coisa, mas vai morrer. Parou o corpo. O espírito, se tiver com Jesus, vai subir. Mas com Jesus não foi assim. Para Jesus morrer, ele sofreu. Ele foi numa cruz. Ele foi crucificado. E nenhum de nós que estamos aqui vamos morrer crucificado. Somente ele foi. Mas ele foi crucificado por mim e por você. E você que diz que é crente, o que é que tem feito por ele? A pergunta para nós é essa. O que é que eu tenho feito pelo meu Senhor, por Jesus? O nascimento de uma virgem, cuja obra foi o quê? Esmagar a cabeça da serpente, que foi o querubim que se rebelou contra ele. Só foi isso. Por isso que ele tinha de vir à terra como ser divinal também, porque ele não foi feito por homem. Ele foi feito pelo Espírito Santo. Ele foi criado pelo Espírito Santo e tomou a forma de homem. Quando você lê as cartas de Paulo, ele diz, olha, até os anjos decaídos, que são os demônios, que é o próprio Satanás, o Lúcifer, ele pode se transformar até em anjo de luz. Então ele pode tomar a forma de qualquer corpo. Ele toma a forma de animal porque ele é animal. Se ele aparecer como ele é um animal. Mas a maioria das vezes ele aparece ao homem como a forma de um homem ou de uma mulher, para enganar. Mas não é, nem a mulher nem o homem.
Teve uma senhora lá na igreja que ela não era casada, ela vivia com um moço e estava frequentando a igreja e mataram ele. E disseram a ela que ele tinha sido morto, que ele tinha sido assaltado. E uns meses depois, o delegado do caso chamou ela e perguntou: você sabe que seu esposo morreu? Ela disse não, disse que ele sofreu um assalto. Ele disse: ele não sofreu um assalto, ele estava assaltando. E como fugiu do assalto, a polícia perseguiu e ele morreu. Ela então começou a ver no terraço da casa dela ele aparecer. Ela chegou e perguntou: mas pastor, eu estou vendo ele no terraço da minha casa. Se você está vendo, é Satanás. Ele está tomando a forma do teu marido para tu pensar que ele está aí. Mas é Satanás que está vindo. Você nunca leu isso na Bíblia? Na Bíblia tem também. Saul foi consultar a pitonisa, que era o quê? Uma cartomante, uma vidente. E ele foi como muçulmano. Ele cobriu a cara toda, só deixou os olhos para ela não conhecer que era ele. Porque as videntes eram mortas naquele tempo. Aí ela começou a invocar. Ele disse: quem você quer ver? Quer ver Samuel. Veja que a Bíblia não diz que Samuel subiu, como muitos estão dizendo. O Espírita diz, mas a Bíblia não diz. O original não diz. O original diz que Saul dizia: vem uma pessoa semelhante a Samuel, parecida com Samuel, mas não era Samuel, era um demônio que subiu. Como é que Samuel ia subir para se apresentar a Saul todo troncho e uma pitonisa, uma mulher que servia a Satanás, ele ia atender? Aonde? Se o Senhor disse em Lucas, aí quem não conhece a Bíblia não sabe das coisas. Lucas 10, o rico e Lázaro. Lázaro era aquele que comia as migalhas da mesa do rico. Morreu. E a Bíblia diz que ele foi para o seio de Abraão, para o paraíso. Morre o rico, vai para o inferno, que é o lugar de todo rico. Lá ele em tormento, olha para cima, vê no paraíso Abraão e diz: pai Abraão. Ele era judeu, Abraão também judeu, e ele chamou Abraão de pai. Aí disseram: pai Abraão, vai lá em cima e diz a meus irmãos que eu estou em sofrimento. Abraão disse: olha, quem está no paraíso não passa para o inferno, quem está no inferno não passa para o paraíso. Ora, se quem está no inferno não passa para o paraíso, como é que Samuel ia subir do paraíso? De jeito nenhum. E o que a Bíblia diz é que Abraão disse para ele: olha, lá em cima ele tem os profetas, que ouça os profetas. Encerrou a conversa. Você hoje tem pastores e pastores. Veja o que eu estou lhe dizendo. Você tem pastores que o Senhor tem formado, dado a unção para ensinar a sua palavra e levar o Evangelho. E você tem pastores que são pastores de bode, que estão dentro de igrejas. Por isso que não tem mais pastor aqui no mundo. Raramente vem um pastor agora no mundo. E tem uns pastores que às vezes vêm escondidos aqui. Pastor, estou lá, viu? Não vou aparecer não, mas estou lá. Vários tem contato com muitos. Tem pai, eu estou lá, viu? Fico lá atrás ouvindo, mas eu estou lá no monte. Porque tem uns que tem vergonha, né? Às vezes eu entro meio levezinho com certos pastores, como faz Ezequiel, como faz Isaías, como faz Jeremias. Ai dos pastores infiéis. Porque a igreja segue ao líder, e o líder da igreja é o pastor. Se ele te ensinar errado, tu vai para o inferno e ele também. Tem muitos que estão pensando que não, porque tem o nome de pastor, já vai subir. Já está tão enganado. Não é pastor, não é nome de pastor que sobe não. É vida no altar. Então Jesus foi para a cruz
para esmagar a cabeça de serpente, destruir Satanás, e que ele já sabe que o tempo dele já terminou. Ele já sabe que o tempo dele está no fim, porque foi determinado o tempo dele. O tempo dele vai terminar. Quando Jesus levar a igreja, são 7 anos depois, acabou-se o tempo dele. Depois dos 7 anos ele vai ser preso. E vai esperar então o fim do milênio. No fim do milênio ele vai ser solto. É 1000 anos com Jesus na terra. Mas só estarão ali, olhe, não é como muitos estão dizendo não, que vai, a igreja não tem homem vivo mais. Acabou-se, no Armagedon acaba o homem na terra. Só vai descer para a terra aqueles que estão no céu, no terceiro céu, que subiram, estiveram lá com Jesus. Não haverá mais homem na terra. Jesus veio então reinar em Jerusalém com todos os santos que estavam, e passarão então 1000 anos sendo reinados por Jesus. Jesus é que vai ser o rei, é que vai ser o sacerdote e quem vai ser o juiz das nações naquele tempo. Mas o livro da Revelação diz que no fim dos tempos, ou seja, no fim do milênio, Satanás será solto para enganar as nações. Quais são as nações que estão na terra? Aí você diz, mas pastor, só tem crente. Mas só tem crente do Brasil? Só tem crente da Rússia, da China, dos Estados Unidos, do Canadá? Então de todos os países tem crente. E todos os crentes estarão na sua terra. Porque no Armagedon a terra ainda não é destruída. A terra vai ser destruída no milênio, no fim do milênio. O fogo que vai cair na guerra do Armagedon, que é o vale de Josafá, vai ser para destruir o exército do ímpio com todos os ímpios que vieram contra Israel. Eu vou fazer uma pergunta. Você defende Israel ou Palestina? Eu não vou perguntar porque eu vou dar uma resposta pesada. Se você defende Israel, você está com Jesus. Se então você defende palestino, você está ajudando a Satanás. O problema é teu, não é meu não. Não precisa vir dizer para mim não. Estou dizendo isso para você. Se você defende palestino, você é de Satanás, não é de Jesus. Palestino é descendente de Ismael, descendente de Cão, filho de Noé. E toda a descendência de Cão vai para o inferno, porque são os árabes. Com exceções. Com exceções. Meu irmão ontem estava dizendo, Jadiel, o que tem passado na televisão de árabe, que Jesus está se apresentando para eles. Se apresentando, Jesus está fazendo com muitos árabes hoje o que ele fez com Paulo, que era Saulo. Está parecendo a ele mesmo, como ele vem com o corpo dele glorificado, dizendo, homem, o que é que tu estás fazendo? Tu estás servindo a quem? Eu é que sou Deus, não é Allah não. E muitos estão aceitando Jesus, e a família também. Agora só que não pode dizer. Se disser que aceitou Jesus, morre. Lá é assim. Se disser que aceitou Jesus, o árabe, ele morre. O judeu eles botam para fora. Eu conheci o judeu, que ele voltou para Israel e não quiseram aceitar ele, porque ele tinha aceitado Jesus. É preciso vigiar, meu irmão. Ele veio o quê? Ele também redimiu o homem do poder de Satanás. Mateus 20, 28. Ao fazer o resgate, porque todos morreram e condenados estão para ir para o inferno. Todos que nasceram de Adão é para ir para o inferno. A condenação eterna. Jesus é que veio nos livrar. Quando ele diz salvação é isso. Ele veio nos tirar da condenação eterna. É isso que Jesus vai fazer. Mas não depende dele. Ele apresenta o caminho. Depende de mim. Eu é que vou dizer se aceito ou não. Se eu aceito,
Ah, eu aceitei Jesus. É só eu aceitar? Não. Agora eu vou pegar a Bíblia e ver o que é que Ele quer que eu sirva a Ele. Como é que Ele quer que eu sirva? Como é que Ele quer que eu ande o caminho para servir a Ele? Porque agora é uma caminhada com Jesus. A caminhada não é mais aquela do mundo. Agora é diferente. É o que a Bíblia diz que eu devo fazer. Por isso que Ele chama a atenção para nós que Jesus fez. Ele veio nos livrar da morte eterna. Ele foi a semente que veio de Abraão. Jesus é da descendência de Abraão. Davi é da descendência de Abraão e Jesus é da descendência de Davi. Porque tinha de ser um judeu. Tinha de ser um hebreu. O início de tudo foi hebreu. Se lembra da história de Moisés? A mãe era o que a Bíblia diz? Hebreia. A Bíblia não diz que era judia, diz que era hebreia. Hebreu. Em Canaã é que passa a ser chamado de judeu. Mas no Egito era chamado de hebreus. Os hebreus. E Moisés veio do hebreu para libertar o povo. E Moisés passou 80 anos aprendendo para libertar o povo. 80 anos para libertar o povo. Lembre-se disso. E você murmura tanto. Moisés passou 40 anos aprendendo no Egito, que era o Egito. Depois o Senhor mandou ele para o deserto. Ele passou 40 anos no deserto para aprender o que é deserto. E depois ainda passou mais 40 anos conduzindo o povo no deserto. Você não quer passar um ano de aflição, já está murmurando. Vai para a igreja, na carreira, para dizer, eu não aguento mais e eu não suporto mais. Não suporta o que é sofrimento. Mas se Jesus te tirar do sofrimento, tu não vai mais para a igreja. Estou numa boa, por que eu vou fazer na igreja o quê? Eu só vou na igreja para pedir. A maioria é assim, só vai para a igreja para pedir. Não vai para adorar. Aí é quando Jesus diz, eu procuro os verdadeiros adoradores. Aí quando a gente olha nessa multidão que se diz crente, quantos adoradores tem, vai contar. Os verdadeiros adoradores vai contar. Ele veio libertar o gentio, que somos nós, das garras de Satanás. É isto que ele quer fazer. Ele não quer que eu e você seja crente. Ele quer tirar de dentro de mim e de você as coisas do mundo. É o que ele chama as garras de Satanás. São as coisas do mundo. Tem um irmão lá da igreja que a vontade dele era ser diácono. E aqui dizia em mim, não dá, deixa. A gente chamava ele de caixa de retorno. Quando foi um dia, ele foi pego dentro da lotérica comprando loteria. Onde está a confiança no Senhor? É loteria que vai me dar dinheiro? Que vai fazer o Senhor suprir minhas necessidades? Mas aqui não tem não, nessa multidão não tem ninguém que joga, né? Que vai dar loteria para jogar, não tem. Só está com a capa. Só está com a capa, nada mais. Você está vendo que falta conversão? Falta se converter a Jesus? Não é se converter a denominação não, é se converter para Jesus. Está faltando em muitos a conversão. Então ele veio libertar a Israel e o mundo das garras de Satanás, para que nós possamos subir ao céu. Para que quando eu morrer, eu tenho certeza que a minha eternidade vai ser com Jesus em descanso e não no sofrimento eterno. Mas quando você sair do monte hoje, lembre-se disso, quando sair do monte hoje, não chegue na cama e bata e volte só amanhã. Pense um pouquinho antes de dormir e diga para Jesus esta noite: de noite
Quando estou no meu leito, pensando nas grandezas de Deus, sempre guiando a minha vida neste mundo que vive sem paz. Então Ele vem e força me traz para vencer o mal. Como posso deixar de louvar ao Senhor? Quem imenso amor tem por mim. Domingo, Ele está comigo, mostrando minha glória no além. Vejo Sião, cidade de luz, onde bebe com Deus viverei. Então Ele vem e força me traz para vencer o mal. Como posso deixar de louvar ao Senhor? Quem imenso amor tem por mim. Aí você adormece, dorme e acorda de manhã e diz: tudo está resolvido. Jesus diz: ainda não. Amanhece e ainda sinto sua mão bem perto de mim. Louvo sincero, ó Deus, dá-me forças neste dia que está para vir. Então Ele vem e força me traz para vencer o mal. Como posso deixar de louvar ao Senhor? Quem imenso amor tem por mim. Ele te ama. E Ele quer que você sirva a Ele como Ele quer, não como nós estamos fazendo. Joel.